Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos, eu sou Edinho, esse aqui é o nosso canal Figurinha Carimbada, esse nosso canal aqui que a gente traz lendas do nosso futebol aqui de Mogi Guaçu e da nossa região. A gente tem trazido grandes ex-jogadores e jogadores do amador, do nosso profissional daqui da nossa região, hoje com mais um, é claro. Eu tenho orgulho de estar aqui com o professor Edson Augusto. Muito obrigado, professor, por ter aceito o convite. É um muito prazer obrigado estar com vocês. por me receber aqui na sua casa. Eu que agradeço. A gente sente só a correria, né? Porque eu sei que não é fácil você entrevistar cada um dos amigos, né? Sim. Uma pessoa mais bacana que a outra. Fico muito feliz pela sua iniciativa, né? Porque é um trabalho que vai marcar a vida, né? De cada um dos esportistas aqui de Mogi Guaçu. Isso é muito importante porque a cidade merece ter um registro à altura, né? Desse pessoal. Professor, vamos começar pelo seguinte. Posso chamar de professor, né? Pode, fica à vontade. Então vamos começar. Eu quero se apresente o nome completo. Meu nome é Edson Augusto. Inclusive, né, a pessoa pergunta, do quê? Porque Augusto é nome, não é sobrenome. Né? E o meu é Edson Augusto apenas. O Augusto é sobrenome mesmo? É sobrenome. Então é só Edson Augusto. Uhum. Apelido teve algum? Infância, escola, futebol? Não, nunca teve apelido? Nunca tive apelido, nem no futebol não teve apelido, né? Inclusive, tem alguns jogadores aí que vocês, até treinador, se vocês forem verificar, que chegou no Velo para jogar e quando eu estava lá, né, tinha Edson Bororó, Edson Augusto e esse quando chegou depois ficou Edson só. Se vocês verificarem, tem um técnico chamado Edson Só aqui na região, aqui no estado de São Paulo. Então, ele era Edson Só. Era Edson Só. Até hoje o pessoal chama de Edson Só. E o seu Edson é com I. É com I. O meu é mudo. Uhum. E estranho, né? Porque normalmente nas épocas passadas os nomes eram sempre curtinhos, né? O senhor já era composto. Sempre foi composto? Sempre Edson foi. Augusto. Edson Augusto. Toda a escalação que tinha era Edson Augusto. Ia transmitir jogo, futebol, era Edson Augusto. É porque na época não se usava o nome composto, né? Sempre tinha um apelido, um nome curto, né? Para fazer. Uhum. Bem, e o Edson Augusto nasceu quando? Eu sou 5 de maio, né? De 56. 56. Então eu tenho 68 anos. 68? Tá em forma. Quando eu falo o nome das pessoas que eu joguei junto, né? Eu falei, mas você não parece ser tão velho assim. Sim. Mas eu joguei com pessoas que falam pra você, tive o maior prazer de jogar com Miguelito, né? Que vocês conhecem, né? Miguelito, Carbone, né? Carbone. Então são pessoas assim que a gente jogou na seleção de 70, o Carbone, né? Sim. O Ado, Mirandinha, do São Paulo. Então, mas quando eu falo esses nomes para as pessoas, eu falo assim, mas você não parece ser tão velho assim. Mas a gente começou cedo também, né? Começou novinho. Tá. E família? Desculpa, nasceu onde? Em Rio Claro. Você é de Rio Claro mesmo? Sou de natural Rio Claro, natural de Rio Claro. Tanto é que eu sou prata da casa, joguei no Velo 9 anos, né? Então, o pessoal, era difícil alguém da cidade jogar naquela época. Sempre tinha gente de fora, né? E eu comecei, assim, praticamente a aparecer, meu nome no futebol, jogando pelo Velo. Então é natural de lá mesmo? É natural de Rio Claro. E família? Os pais são falecidos? Meus pais são falecidos, né? Qual o nome deles? Neide Augusto, Benedito Augusto, também todos de Rio Claro, né? Claro. E agora eu tenho meus filhos, né? Sim. Que todos nasceram em Rio Claro também, só que vieram crescer aqui em Mogi Guaçu. São quantos filhos? Então eu tenho três filhos, 2 homens e a caçula que é a minha menina, né? Quais os nomes? Mas o Edinho, que é o... também chama Edinho, meu filho, né? O mais gente velho. Boa, hein? Tem 44 anos, né? Meu filho mais velho. Depois tem o do meio. O Edinho mora aqui em Mogi Guaçu também. O do meio, chamado Carlos Henrique, né? Estive com ele o ano passado. Mora na Flórida. Né? Mora na Flórida. Né? E depois tem a menina, né? Que é a caçula. O do meio tem 42. 42. E tem 38 a minha caçula. Né? Então eu tenho... E ela mora aqui? Ela mora aqui também? Aqui em Mogi Guaçu. Então eu tenho esses 3 filhos e cada filho tem 2.
Então eu tenho 6 netos. Já tem 6 netos? 6 netos. E o mais velho tem 18 anos. Já? Tem 18 anos mais velho já. Olha, já. Ele mora na Flórida também. Ah, mora lá. Mora lá. Ele está trabalhando lá? O seu filho? O meu filho trabalha, né? Ele tem uma empresa lá na Flórida. Ele comprou uma empresa lá e deu certo a empresa que ele tem. Então, a minha nora, ela é americana, né? Então ficou tudo mais fácil para ele. Entendi. Então, e os netos também estão trabalhando já, porque com 18 anos já tem que tocar a sua vida lá nos Estados Unidos. Com 15 anos já cada um tem que tocar a sua vida. Tem que correr Então, atrás. eu fico feliz, né? Meus 3 filhos, né? São tudo já, são agrônomos, né? Os três são na área da agronomia, né? 2 em Botucatu, na Unesp Botucatu, e a minha filha fez na Exalc, em Piracicaba. Então a gente fica feliz porque eu e a minha esposa fizemos o Unesp, né? Em Rio Claro. Eu me formei em física e a minha esposa se formou em biologia, né? Então quem lembra do nome Edson Augusto, lá em Rio Claro, lembra mais assim jogador de futebol. Sim. Porque eles não acompanharam a minha vida fora do futebol. Então eu dava aula em Cordeirópolis, né, de química, e jogava no Velo. Então fazia os dois ao mesmo tempo. Então foi paralelo, né? Foi paralelo. Tem que ter alguma coisa paralela, porque senão né, acaba morrendo de fome, né? A gente, só uma coisinha que eu acho importante. Quando eu entrei no futebol, eu entrei na faculdade, com 19 anos. Olha, eu entrei no futebol, na faculdade e no tiro de guerra, tudo ao mesmo tempo. A faculdade de física na Unesp, quem conhece, é o dia todo. O Velo treinava de manhã à tarde. E o tiro de guerra, você entrava às 5 horas da manhã. De madrugada. Então foi difícil, né? Mas aí, numa viagem que eu estava fazendo, logo no começo de carreira, um professor foi do meu lado no banco e ele falou assim para mim: "Você está gostando da faculdade?" Eu falei: "Estou gostando, sim." Perguntou como é que estava o corpo docente e tudo, né? Ele falou assim para mim: "Edson, sabe de uma coisa? Vou falar uma coisa para você. O futebol, olha bem, quem está ouvindo, quem está gravando isso daí," ele falou assim: "O futebol é uma profissão desprofissionalizante. Quando você termina, você não é mais nada. Então, pega firme nos estudos." É como se fosse uma escola ao contrário. Então, eu realmente, esse foi o melhor conselho que eu já tive na minha vida dentro do futebol. Porque eu nunca deixei de estudar e depois eu dei sempre preferência à educação. Sim. Né? Por várias vezes o pessoal pediu para escolher, ou você joga ou você... Né? Mas eu tive muitos preparador físico que me ajudavam. Sim. Eu treinava sozinho. Depois do expediente, eu saía da faculdade, fazia os 9 quilômetros de percurso e o professor ia comigo, ele ia de moto e eu ia correndo. Sim. Tudo que o pessoal fazia durante o treino, eu fazia depois. Né? Então teve em um horário, apoio. então eu tive muito apoio, né, de muitos preparador físico que fazia tudo à parte. Sim. Mas eles sabiam que eu dava preferência ao estudo. Sim. Porque eu sabia que uma hora ia ser difícil. Chega uma hora que acaba, né? E acaba. Não tem organismo que aguente, né? Não Principalmente tem. Naquela época, que você parava cedo, né? Parava mais cedo do que hoje, né? Começava mais tarde e parava mais cedo. Professor, a sua infância, onde foi? Lá em Rio Claro? A minha infância foi lá em Rio Claro. Quando eu era criança, a gente tinha aqueles grupinhos de bairro, né? Sim. E cada esquina tinha um campinho naquela época. Hoje você não tem mais. Mas antigamente, cada esquina que você ia, tinha um campinho de futebol, né? E então a gente pegava o nosso grupinho e ia passear. E cada campinho que a gente parava, é aquela conversa. Quer jogar contra nós? Aí jogava futebol, depois saía de um campinho, ia para outro campinho. Quer jogar contra? Quer jogar contra? E foi essa a minha infância, né? Além de estar na escola, mas a gente não dava muita atenção para a escola naquela época. A gente queria jogar futebol. Então as crianças eram muito... E à noite, na luz do poste, na rua, também jogava futebol. Era bola só então, a infância? Era só bola na infância. Outras brincadeiras? Não tinha, porque não tem hoje. Na época era só... Hoje você não tem clube que tem, por exemplo, o Campano, o Serep, que tem piscina, que tem quadra. Antigamente não tinha essas coisas. Era na rua. Era tudo na rua. No rapadão da esquina. E nem gol não tinha. A gente ia
no meio do mato, apanhar, cortar eucalipto para fazer a trave. A gente fazia a trave, fazia o campinho para poder jogar. Então, era assim a nossa infância. Tinha todo um roteiro, né? A gente fazia tudo. Agora tinha... Fazia parte daquela brincadeira, montar o campo para depois poder jogar. Né? Agora, alguns das crianças, na época, que o pai pescava, aí alguns iam pescar. Sim. Que era outra atividade que tinha, né? Ou caçar passarinho, coisa que eu não gostava. Sim. Mas na época era uma coisa assim... Era corriqueira. Corriqueira. Então, mas depois foi conscientizando e parando com isso. Mas a maioria era pescar com os pais, né? Nadar em rio. Nadar nas lagoas? Nadar na lagoa. Era um perigo, porque de vez em quando alguns sofriam acidente. Não voltavam, né? A gente sabia e os pais ficavam em cima. Mas alguns amigos não tiveram muito assim, foram brincar em lagoa, em rio e não voltaram. Então a gente tomava muito, mas era isso que tinha na época. Não tinha muito recurso, né? Não tinha muito recurso. Então, e futebol era o que... Era simples, né? É uma coisa simples. E futebol era o que mais o pessoal tinha acesso, né? E Natal só ganhava bola. Menina ganhava boneca, os meninos ganhavam bola. Caminhãozinho, né? E era bola de plástico, que a primeira roseira que batia, já furava a bola. Aquelas bolas brancas dentro de leite. E uma coisa importante, foi bom você falar, porque a gente brincava muito com bola de meia. Sim, hoje você não vê muito isso. Aquelas bolas que você mesmo fazia bola. Bola de meia, e jogava aquilo ali. Eu fico até, assim, eu paro para pensar, mas como é que a gente podia chutar aquele coisa tão pequenininha, e chutava e brincava, e não parecia tão pequeno, né? É porque a gente era pequeno, né? O pezinho era desse tamanho. O meu ainda é pequeno. O seu é pequenininho, né? O meu é 36. Calça 36? E estudar? Começou aonde? Foi também lá... Estudar, eu comecei a estudar e jogar futebol também no grupo da Vila Indaiá. Era um bairro perto da minha casa. Estudar, eu comecei no grupo escolar, jogar futebol. Aí, quando você começa a aparecer no futebol, você se entusiasma a estudar mais também. Alguns, né? Aí começa a estudar. Aí eu fui estudando... Tem uns que fogem da escola para não... Vai para o campo. Aconteceu de ter isso também. Tinha um jogador muito bom, que também não estudou, mas era um excelente jogador. Aí, do ginásio, do grupo escolar, né? Aí, dessa passagem para o ginásio, aí foi quando eu comecei a aparecer no futebol dente de leite. Você sai da escola com 10, 11 anos, aí com 12, 13, 14, aí apareceu o dente de leite. Sim. Aí foi onde teve uma outra fase, aí eu fiz o ginásio, era escola vocacional. Na época era o quê? Tinha ginásio? Ginásio, que é o fundamental 2 que o pessoal fala, né? Depois vinha Vinha o colegial, ensino médio. Então o ginásio você fez lá em Rio Claro? Rio Claro, tudo em Rio Claro. Tudo em Rio Claro? Tudo em Rio Claro. Aí o colegial também foi lá? Foi em Rio Claro e a faculdade também em Rio Claro. Então os estudos foi tudo em Rio Claro. A base foi tudo lá? Foi tudo em Rio Claro. Agora, escola é interessante, se alguém pudesse pesquisar, eu fiz escola vocacional. A escola vocacional era uma escola que você entrava às 7 horas da manhã e saía às 17 horas, né? 5 da tarde. Era o dia inteiro na escola. Sim. Mas lá tinha de tudo também. Você aprendia desde pregar botão em camisa até jogar futebol. Você aprendia de tudo naquela escola. E eu fiz essa escola. Então, quando eu terminei a 8ª série, eu estava pronto para viver sozinho, se eu quisesse. Porque eu aprendi de tudo, né? E aí fiz o ensino colegial, prestei vestibular com 19 anos, aí entrei na faculdade na Unesp, foi onde eu entrei no Velo também. Aí eu tive que estudar à noite. Ficar paralelo. E aí se formou? Aí eu me formei em física. Lembra quando? Eu entrei em 75 na faculdade. Aí eu terminei a faculdade em 81 praticamente. 81? Eu fiz em 7 anos, né? Porque eu tinha que trancar matéria. Ah, tá. Eu tinha que trancar algumas matérias. Tinha que ir empurrando. Porque eu jogava, tinha que viajar, então eu tinha que pegar menos matéria, né? Sim. E teve um dos anos, eu joguei lá em São Paulo, no Nacional. Eu tinha que viajar, ia a São Paulo, treinava, voltava a assistir aula, ia para São Paulo de novo, voltava a assistir aula. Ficava nesse bate-volta. E ficava nesse bate-volta. Mas chegou a se formar. Aí eu me formei com 7 anos de faculdade praticamente. E eu não podia passar de 7 anos, né? Porque se
mais de 7 anos você era jubilado. Você perdia tudo o curso. Ah, é? Aí, Tinha isso? Mas, tinha. E eu tinha que tomar esse cuidado. Mas, olha, graças a Deus, Edinho, eu falo para você, eu tive o apoio do tiro de guerra também, do sargento. Eu tinha que fazer guarda, né? Sim. Então, o sargento me colocava os melhores soldados junto comigo. Sim. Eu era cabo. Eu fiz curso de cabo também, para poder... Porque o cabo ele tem mais regalia, né? Sim. Ele não fica na guarita, né? Não fica lá. O cabo não fica na guarita. Então, Fica em pé lá. eu fiz curso de cabo porque eu estava fazendo faculdade, então ele dá preferência para você ser o cabo. Certo. Aí eu fiz curso de cabo para poder no tiro de guerra e eles me ajudavam muito, assim, porque eu tinha que treinar, eu tinha que jogar, tinha que viajar, então ele acertava as minhas guardas para eu poder não sobrecarregar. E na faculdade também os professores sabiam que eu jogava futebol, eles também ajeitavam horários, trabalho que eu tinha que fazer. Sim. Então eu tive muito apoio. Eu não posso reclamar Tem que porque... agradecer ao povo também. agradecer muito, muito, pessoal. Os meus horários... Aí quando eu comecei a dar aula, o diretor da escola fazia um horário que eu podia treinar, sabe? Então tudo eu tive a colaboração de amigos e de profissionais da Sempre dessa teve área. os anjos da guarda para colaborar. Sempre. Professor, eu queria saber de música. Gosta de música? Nossa, música bastante. Tanto é que... Gosta do quê? não, todo estilo de música eu gosto, sabe? Muito mesmo? Não, todo estilo, sertanejo, pagode, né? Alguns cantores chamam atenção, né? Você vê, mesmo músicas antigas também, Sim. né? Até Nelson Gonçalves eu cheguei a pegar essa época, né? Também é bom, né? Então eu gosto do Nelson Gonçalves, vem aqui esse pessoal antigo, né? Samba enredo também, né? Samba enredo. Eu gosto que tem muita história, né, no samba enredo, tem muita pesquisa do carnaval. Então eu gosto de ver. E tem muitos samba também, Cartola, Elisete Cardoso, tem toda uma história por trás dessas músicas, né? Então eu gosto de saber qual é a história, né, que está por trás dessa música. São sambas feitos em mesas de bar, às vezes, né? De bar. Então, e música sertaneja também, tem algumas que você aprende, né? Ainda mais com os cantores mais antigos, que tem sempre uma história, né? O Menino da Porteira, por exemplo, até virou filme depois, né? Coração de Luto é uma música muito antiga. Coro de Boi. É o Coro de Boi. Então você vai vendo, tem uma história e tem uma mensagem gostosa de você. Agora, é importante você saber que cada estilo tem um horário, né, para você ouvir também, um momento para você ouvir. Não é qualquer horário. Tem lugar. Tem um lugar. Lugar, a hora. O momento seu de espiritual, às vezes, né? Cada hora uma música. E todo tipo de música, até música orquestrada, só piano, só violino. A música sertaneja, na época, a gente falava que o pessoal matava a mãe para fazer música, né? O pessoal falava que matava a mãe para fazer música. Para poder contar a história. Mas é muito gostoso, assim. A música, eu acho que ela alimenta muito a nossa alma, sabe? Sim. E eu gostava muito, eu comecei a gostar de música, que quando eu jogava no futebol, entrei no futebol, todo mundo tinha carro e tinha toca-fita, né? Sim. Eu não tinha carro nem toca-fita. Mas o pessoal do velho clube, né, que chegou lá, ganhava mais, né? Sim. A gente estava começando, né? Eles vinham, ganhavam mais. Tinha carro com toca-fita, então eu ficava no carro ouvindo. Porque eu não era muito de conversar, de falar, nem jogava baralho com eles, né? Então eu ficava mais no carro. Tinha concentração e começava na sexta-feira à noite a concentração. Era o sábado o dia inteiro para jogar no domingo. Gente, era difícil ver a concentração na época. E tem alguma dupla, banda, cantor que seja preferido seu, assim, que você traz desde a infância, ou você sempre gostou, sei lá? Não, assim... Nada específico? Não, eu gosto, assim, das músicas de Whitney Houston, que é uma cantora que eu sempre gostei de ouvir. O Johnny Mathis, assim, internacional. Nesse estilo, assim, eu gosto das músicas dele. Na turma do pagode, eu posso falar para você... Jorge Aragão é um cara que eu gosto de ouvir. Mas eu não sou muito assim, que é muitos cantores que você vai ouvindo, e eu gosto de todos, sabe? Mas assim, é o estilo, né? Que eu gosto. Os sambas de enredo eu gosto dos mais antigos. E música? Tem alguma música
que marcou a vida, assim? Uma música que você se lembre da sua vida? A foi música, marcante? música que eu gostava muito de ouvir, até hoje, quando eu ouço, eu volto no tempo, é o Johnny Mads. É Eve. Né? É uma música que ele abria o jornal da Uma Hora e abria o jornal com essa música. Então, todo dia, depois do almoço, ligava a televisão e já abria o jornal com essa música. Então, te marcava, né? É um gatilho emocional. É que você já saía da escola ao meio-dia. Depois você almoçava e ligava a televisão, aquela música já iniciava o programa. Fazia parte do dia. Mas são várias músicas e tem uma música que eu achava assim, não sei se alguém já ouviu falar, Amelinha, Foi Deus que Fez Você. Nossa, adoro essa música. Então, eu estava em São Paulo, no Nacional, né? Jogando Nacional em São Paulo. Foi quando ela lançou essa música. Fantástico. Ela lançou essa música. Então, sempre quando eu ouço a música, agora não toca muito, mas quando eu ouço, eu lembro quando eu jogava em São Paulo. Né? Lady Zu. Lady Zu também era uma cantora, quase ninguém conhece. Essa não foi. É uma cantora também que fez muito sucesso na época. Eu estava lá em São Paulo, no Nacional. Então, quando eu tenho muito tempo livre assim, porque quando você está na sua casa, tem família, tem coisa para fazer. Como eu joguei um ano lá em São Paulo, no Nacional, eu tinha muito hora livre. Sim. Eu estava ou estudando ou fazendo alguma coisa. Né? Mas eu tinha muito tempo livre. Então, essas músicas que foram cantando naquela época, eu me remeto àquele período. Você faz uma viagem no tempo com a música. E a minha linha é uma, né? Eu adoro essa música. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez você. Muito linda a música. E dançar, gosta? Nunca fui de dançar. Não gosta? Eu acho, não é que eu não gosto. Não consegue dançar? É que o futebol faz você ficar com o corpo duro. Fica travado, né? Você fica travado. Já me convidaram, às vezes eu fui em algum lugar, em algum lugar para dançar. Me convidaram para ir num baile, numa festinha assim. Aí as meninas me tiravam para dançar. Porque eu não ia tirar porque eu não sabia, né? Aí quando eu aceitava, ela falava assim, solta o corpo, solta o corpo. Aí eu ficava até chateado, né? Porque a gente, não sei por causa do futebol, porque você fica com o corpo muito duro, travado, né? São poucos os que tem. Tem alguns que conseguem, mas eu, sinceramente, né? Como eu tinha 60 quilos na época, eu joguei futebol, 60 quilos. Eu tinha que dar trombada com pessoas que tinham 80 quilos, 70 e pouco. Então, não sei porquê, eu já andava com o corpo firme, né? Viagem, gosta de viajar? Viajar, eu sempre tive vontade de viajar, mas a profissão não deixava, né? Porque viajar só trabalho. Você tinha que dar aula. Depois eu comecei a viajar fim de semana no estado de São Paulo aqui, né? Mas eu falei assim, irmão, quando eu parar, quando eu aposentar, eu vou parar de vez mesmo, não vou ficar assim, meio termo, pegando uma aula, outra, assim, eu vou parar. Tanto é que o futebol, quando eu parei, eu nunca mais fui em campo. Eu estou lá em Rio Claro, eu nunca mais voltei no campo do Velo. Eu estou lá 5 anos em Rio Claro. Nunca fui assistir um jogo do Velo. Afastou de vez. Não voltei mais. Né? Escola também, depois que eu aposentei, eu nunca mais, só vou na escola quando é festinha dos netos, né? Tem homenagem ao Dia dos Avós, então a gente vai. Mas assim, já é um outro, já apaguei. Então, por quê? Você não pode ter compromisso, você não consegue viajar. Agora, eu viajei bastante nesses últimos anos. Eu estive lá em Belém do Pará, fiquei 4 meses em Belém, em Maranhão, Lençóis Maranhenses, eu fui também, passei por lá. Rio de Janeiro também fui, no Sul também, né? Porto Alegre, Camboriú, Barra Velha. Então aqui viajou. Aí saindo do Brasil um pouco, né? Eu fiquei em Portugal, fiquei em Portugal uns 4 dias em Portugal, fiquei na Espanha, vi o campo do Santiago Bernabéu lá em Madrid, né? Fiquei mais ou menos uns 4, 5 dias lá em Madrid. Fui para Gâmbia, fiquei quase 20 dias na África, né? Na Gâmbia, fiquei 20 dias lá na Gâmbia. Depois eu fui agora, o ano passado, ano retrasado, eu fui 4 vezes já para Israel. Ficava, cada vez que eu ia para lá, ficava de 9 a 10 dias em Israel, né?
Depois, Agora tá perigoso, né? agora tá perigoso. Mas não é tão perigoso assim, não, viu? Como uma Será? A minha filha esteve lá agora, 2 semanas atrás. É. Ficou 2 semanas lá, depois ela voltou. Sei. Eu fui também o ano passado, fiquei 2 meses na Flórida, né? Golfo Breeze, né? Fica 6 lá das praias, fiquei. Porque meu filho mora lá, então eu fiquei na casa dele 2 meses. Então a gente está tirando agora para viajar bastante. Então, Agora se tá você ficar, aproveitando. por isso que eu estava assim, até para eu pedir desculpa, né? Porque eu fico. E outra, eu moro em Rio Claro. E nós estamos agora batendo um papo em Mogi Guaçu. Sim. Então, a gente, acabando o nosso bate-papo aqui, eu já vou Vamos. pegar o carro e vou para Rio Claro. Então, e lá eu frequento clubes lá em Rio Claro, aqui eu frequento o Cerâmica Clube também, né? Aqui tem o SESI que eu frequento, lá também tem o SESI. Então, a minha vida está mais assim, mais viajando, lendo também, né? Eu estou Tá aproveitando, né? aproveitando para ler e fazendo curso de inglês, né? Porque você vai Não quer viajar, parar. você precisa ter o inglês, É. porque senão você passa apertado. Viu? É o básico, né? É o básico, você tem que estar sabendo. Então, eu estou fazendo curso de inglês, a minha esposa está fazendo italiano, porque ela vai tirar agora a nacionalidade italiana, né? Ela, meus filhos também. Senhor, o que te prende assim em casa? Filme, série, novela, programas de esporte? O que você gosta de ver na Não, TV? O que me prende mais em casa, você vai achar até. É o telejornal, sabe? Eu acho que a política no Brasil parece uma novela. Comédia, né? Parece uma novela. Gente, você liga assim. Eu não sou nenhum partido aqui, nada disso, sabe? Mas você começa a ver, parece aqueles filmes, né? Que cada semana você vê coisas diferentes acontecendo, gente diferente se envolvendo, e assim vai indo. Então, a Globo News me chama muita atenção para isso daí. Né? E também agora tem no YouTube, né? Tem algumas pessoas, assim, alguns grupinhos, que também começam a fazer comentário, né? Então, essas coisas me chamam a atenção. Por que me chama a atenção essas coisas? Porque eu não tenho nenhum partido, mas você começa a perceber o quão perigoso é a vida que você leva, porque você vê as investigações disso, daquilo, você fala assim, você nunca imaginou, né, de ter um telefone grampeado, de ter não sei o quê. Alguém pode estar te olhando. Alguém né? pode estar te olhando. Você fica vendo assim, mas, gente, parece incrível, né? A inteligência artificial, como o pessoal está usando, né? E outra, até para tirar dinheiro seu na internet, pessoal. Então você fica vendo o mundo como ele está indo, não que eu fico admirado com isso, eu fico atento a isso. Porque você está vivendo num mundo que você nunca imaginou, né? O sistema, você vai ver também os preconceitos religiosos, como às vezes por ignorância, às vezes aumenta também e acaba dando até confusão, né? Falando de comida, gosta do quê? Seu prato preferido, assim, o que você gosta? Comida, vou falar para você, eu ultimamente, antigamente comia de tudo, né? Agora, hoje, a gente procura evitar refrigerante, Sim. né? Porque eu era tão orgulhoso, assim, ficava tão orgulhoso, Edinho, quando eu falava assim, Edson Augusto não bebe, né? Eu achava que era o exemplo, né? Só bebe refrigerante. Sim. Aí eu fui ver que refrigerante é pior que a cerveja. Eu falo assim, de comida refrigerante, então a gente procura, não que não toma de vez, mas ter uma certa... E comida, né? Você vai ver que hoje, até jiló, que antigamente era ruim, hoje é prato chique. Por causa da maneira de fazer. Gourmetizado, que o pessoal fala. Você pega mandioca, você vai num lugar comer mandioca frita, pô, é caro, é prato caro. Polenta. Polenta. A culinária hoje em dia, ela está muito, muito bem feita, sabe? E a gente Tudo fala refinado, assim, né? Refinado. E a gente fala assim, se quer ganhar uma pessoa assim, ou é pelo sabor e pelo visual. Então você põe um visual bonito na comida e põe um sabor bom na comida, né? Então você tem que estar bem atento, porque essas duas coisas aí que te pega. A gente come com os olhos também, né?
Uma coisa que eu sinto falta em termos de comida é o açaí. Eu tive lá em Belém. Lá é diferente, Lá né? é diferente o açaí de lá, comer açaí Mais com salgado, peixe. né? Não, você come o açaí, não é que é salgado. Você pode pôr açúcar no açaí, mas você come com a comida, com Com a salgado. comida salgada, né? Com peixe. Então, é muito gostoso. E eu conheci o açaí lá no norte. Então, quando eu voltei para cá, que eu vi que tinha açaí, eu falei, nossa, que beleza. Mas não é a mesma coisa. Vai comer um sorvete, né? Uma pasta doce. Mas a comida hoje em dia é muito gostosa, viu? Você vai. E outra, aproveita comer aqui no Brasil, porque lá fora, você vai na Europa, uma pizza, por exemplo, não é igual a nossa aqui. A nossa é bem recheada. Lá é coisa fininha assim, ó, só massa de tomate. Bebida. Bebida, você disse que não bebe. Bebida. Nunca bebeu? Vou falar para você que nunca bebi. Quando eu era criança, meu pai falava assim para mim: vai no bar comprar cigarro. Então, eu tinha 8, 9 anos, ia no bar comprar cigarro, aí você viu o pessoal tomando cinzano, caracu, martini. Eu falava, deve ser muito bom isso daí, né? Mas quando eu crescer, eu vou tomar um pouquinho para experimentar. Aí o tempo foi passando. E aí eu fui pro futebol, aquele orgulho, né? Ele não bebe. Aí eu continuei. Mas aí eu falei assim, mas eu tenho que experimentar essas coisas que eu via quando eu era criança. Aí quando eu estava fim de carreira de futebol, eu falei assim, agora eu vou experimentar. Então eu experimentei caracu, ver como é que era, martini, ver como é que era, cinzano, ver como é que era. Rabo de galo? Não, rabo de galo não. Eu fazia, eu tomava aquele conhaque de Alcatrão, São João da Barra, tudo coisa assim que eu via o pessoal no bar tomando. Eu falava assim, mas todo fim de tarde eles param aqui, tomam, deve ser bom, né? Aí depois que eu experimentei, até o uísque também, Dimple, Ballantines, né? Eu experimentei. Mas depois eu falei assim, mas agora chega. É só para experimentar. Só para experimentar. Depois eu peguei. Para ter o prazer. Né? Então hoje também não bebe. Hoje não, faz muitos anos já que. Né? E hobby? Tem algum hobby que você faça para distrair a cabeça, assim? Para dar aquela relaxada? Não tem nada? O meu hobby mesmo é só academia mesmo. Academia? Academia. Que nem descarrega a energia? A minha esposa, ela gosta de pintar. Sei. Você vê aqui os quadros na minha casa aqui, é tudo ela que pinta, né? Então, e ela pinta, ela costura, ela faz. Costura bem até, né? Roupa, ela faz roupa. E ela é formada em biologia. Como ela está aposentada, então ela usa esse hobby. Eu não tenho assim nada assim de especial, mas o que eu gosto de fazer é mais assim um esporte, é caminhada. Isso aí me relaxa. Eu levanto 5 horas da manhã. Você está meio estressado, sai para andar. Eu tenho que fazer caminhada. Isso aí é uma coisa que me distrai. É fazer caminhada. Vou na academia todo dia, praticamente 6 horas da manhã. Das 6 às 7h30 eu faço musculação, sabe? Então são coisas que até hoje, porque desde criança eu fiz, né? Então, agora assim, outras, além de leitura, né? Que você tem como leitura, que faz parte, assim, não é um hobby, né? Mas a leitura é mais que obrigação da gente de estar fazendo. Você tocou num ponto que a cabeça, o estudo, a leitura, a música, né? Tem uns que toca violão, por exemplo, toca violão. O Guerra, um jogo comigo, eu ligo para ele em Ribeirão Preto agora, ele tem um grupo de músicos, ele toca violão, ele canta na noite, sabe? Então ele procurou um espaço para ele, cultural. Procurou alguma coisa. E ele é muito bom no que ele faz agora, como cantor. Professor, a sua primeira vez. Quando eu falo a primeira vez, eu quero que você se lembre qual foi a melhor primeira vez da sua vida. Primeira vez que você jogou bola, primeira vez que você entrou na escola, primeiro trabalho, primeiro filho, primeiro neto. Qual a primeira vez que vem na sua cabeça quando eu falo a primeira vez? Olha, quando eu falo em primeira vez, eu fico pensando assim, que a vida da gente muda, que eu era novo ainda, né? Quando eu conheci minha esposa, né? Então a gente começou assim, em um ano nós namoramos, noivamos e casamos. Em um ano. E os dois fazendo faculdade. E ela se formou naquele ano que nós... Então eu vejo que naquele ano foi onde a nossa vida deu uma guinada, sabe? Foi onde tudo começou.
eu no futebol, e outra, você sempre está esperando encontrar a pessoa certa, né? Eu vou fazer 45 anos de casado. Não é pouco não, né? Então, 45 anos. Então, tudo começou assim, naquele período, né? Que não foi um dia, 2 dias, foi aquele momento, que eu estava no futebol, e outra, o futebol na época era marginalizado, o atleta de futebol, quando eu comecei, né? E ela já estava fazendo, para se formar em biologia, ela estava no último ano de biologia para se formar, e eu ainda tinha que fazer mais 3 anos a mais do que ela, porque ela terminou em 4 anos, eu terminei em 7. Então, acho que esse momento foi o momento da virada, que tudo se encaixou, né? Que hoje está até hoje. Então, essa é a sua. Você se lembra como fosse. Então eu lembro, sabe o que eu lembro? Porque, assim, eu estava. Foi uma semana muito agitada para mim naquela semana. Por quê? 1978. O Velo jogou na quarta-feira em Presidente Prudente. Né? Presidente Prudente. E aí, à noite, ganhamos o jogo. O último jogo era o São José em casa, no domingo. Na quinta, isso foi na quarta. Na quinta-feira, nós casamos no civil. Sim. Na sexta-feira, foi a formatura dela, da minha esposa. No sábado, nós casamos na igreja. E no domingo teve jogo. O último jogo do campeonato, contra o São José. E nós ganhamos de 1-0. Aí o Velo subiu, foi para disputar no ano seguinte, da divisão superior. Sim. Então, foi uma semana marcante. E a minha esposa, inclusive, naquela mesma semana, recebeu um convite da CESP para trabalhar na CESP. Sim. E ela estava para casar e tinha que trabalhar em promissão pela CESP. Veio um convite porque ela estava se formando, né? E ela falou assim, não, agora não vou poder ir, agora estou casando. Então, tudo naquela semana aconteceu. Essa semana foi corrida. Foi corrida e o jogo era importante também, né? Isso vem na cabeça, essa semana que... Vem, porque não é que todo mundo, e você olha agora, a turma fala assim, mas quando que o Velo subiu? Eu tenho certinho, há 45 anos atrás, porque eu casei na véspera do jogo. Agora, sonho, tem algum sonho que você sonhou na sua infância, juventude, que você realizou? E tem algum, a partir de hoje, que você está objetivando para o futuro, assim? Olha, sinceramente, Edinho, eu acredito que na minha vida, tudo foi acontecendo de maneira tão natural, sem sonho, sabe? Foi acontecendo. Sem programar? Sem programar, foi acontecendo de uma maneira tão... Eu tenho veio todo mundo me ajudando, as coisas veio acontecendo. E todo final de ano eu vejo que a minha vida, ela vai melhorando, né? O futebol tem altos e baixos. Nunca afetou a minha pessoa, os altos e baixos. Sim. Então, teve dificuldade, teve crise no futebol, teve pessoas que... Teve anos que o clube não ia bem, o pagamento atrasava, sabe? Tive que vender manteiga para sobreviver. Dava aula, jogava futebol e vendia manteiga para poder sobreviver. A esposa ajudando, tudo. Mas tudo assim, você vai vendo que no final do ano eu falo assim, nossa, foi melhor. Assim, você se arrepende de alguma coisa na sua vida pessoal? Não falando de bola. Na vida do Edson. Tem alguma coisa na sua vida que você se arrepende hoje de ter feito, de ter falado? Alguma atitude? Tem alguma coisa que você se arrepende? Ou... Olha... assim, coisa errada todo mundo faz cagada. Tem alguma coisa que marcou, assim? Não, eu não me arrependo de nada, assim, sabe? Eu acho que, assim como eu falei para você, tudo foi acontecendo e o saldo era positivo, eu acho que até as coisas erradas que você pode ter feito, que normalmente você faz, você vai ver que é um aprendizado. Tudo é um aprendizado, né? Você só aprende errando. Se você não errar, você também não vai aprender. Vou fazer um bate-bola. Sim. Pode ser? São 5 perguntas. Eu faço a pergunta, você vai me responder com uma palavra só. Bate pronto. Certo. Certo?
Minha cidade é? Maravilhosa. Gosta de Rio Claro? Gosta de Rio Claro? Cidade bastante? maravilhosa, Rio Claro. Gosto Escola é? muito. Escola, eu acho que quando eu falo em escola é progresso. A palavra que eu uso para escola é progresso. O que é amizade? Amizade é a melhor coisa que a gente pode ter. Eu acho que é um dom você ter bons amigos. Porque eu acho que tem pessoas que só cruzam com pessoas erradas, né? Eu acho que a amizade, eu acho que é uma bênção. Você ter amigos. Bons amigos. Bons né? amigos. Diga-me com quem andas, Eu te direi quem és, és. né? Tenho respeito Por todas as pessoas que eu cruzo no caminho. Todos eles. Não importa a que condição que está a pessoa. Todos merecem respeito. Todos merecem respeito. A última, eu não suporto. Eu não suporto arrogância. Não gosta de Quando a pessoa é muito arrogante, quer estar acima de todos, desnecessário, né? sabe? Eu acho que a humildade é muito importante. Eu acho que não importa, porque eu vejo, imagina só se eu fosse agir com arrogância com os meus alunos, sabe? E depois eu preciso deles. Sim. Então eu acho que é bom você estar naquele mesmo patamar, no mesmo nível, né? Então, a pessoa é muito arrogante, uma hora todo mundo está torcendo para ela cair. Todo mundo Está de olho. tá louco para puxar o tapete. Para puxar o tapete. Então, quando você não tem aquela arrogância, trata todo mundo igual, se coloca numa postura de igualdade. Senhor, para terminar a primeira parte, uma pergunta nada a ver. Inverno ou verão? Inverno. 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 Prefere friozinho? Sabe por que o inverno? Pode falar? Vou te falar. O mal do Brasil é o clima. É o clima. Estou falando que é política, não sei o quê. O mal do Brasil é o clima. É tão bom o clima, a turma só quer passear. Só quer divertir. O pessoal quer Qualquer fim de semana, vamos para a praia, vamos não sei o quê, vamos fazer um churrasco, porque o clima é bom. Agora, eu estive na Europa, inverno, né, é muito frio, é muito gelado, você não pode sair. Sai de casa. Se você ficasse mais em casa, você ia ler mais, você ia estudar mais, você ia conviver melhor com a família. Então, o inverno, até para dar aula, eu falava assim, gente, quando é tempo de frio, os alunos ficam tudo quietinho. Eu gosto mais do inverno, porque o inverno, ele fica mais aconchegante. Né? Une mais as pessoas. Une mais as pessoas, o inverno. Pessoal, vamos terminar essa primeira parte. A gente volta depois da vinheta, a gente vai falar com o professor Edson só sobre futebol. Ele vai falar um pouquinho mais da carreira dele, onde ele jogou. Vamos fazer as nossas seleções básicas, tá? Os jogadores com quem ele ainda tem contato. Tá? Então depois da vinheta a gente volta. Não sai daí. Fala pessoal, estamos de volta, segundo tempo, agora com Edson Augusto. Vamos falar um pouquinho mais de bola, pode ser, professor? Vamos Sim. falar um pouquinho da sua carreira agora. Já contamos a vida dele, né? Já esmiuçamos um pouco, tivemos aulas de química com ele aqui no primeiro tempo. Agora vamos falar de bola. A gente vai montar um álbum, eu já comentei contigo, nós vamos fazer um álbum quando chegar a 100 participações aqui, que cada um vira uma figurinha. Nós vamos montar um álbum impresso para distribuir para todo mundo ficar de recordação. A sua figurinha você já tem, só que ela ainda não é carimbada. Para carimbar a sua figurinha, eu vou te fazer 5 perguntas sobre futebol. Se me acertar 3, carimba a sua figurinha. Pode ser? Que desafio, hein? Oi. Gol olímpico. Gol olímpico, sim. O que é o gol olímpico? Quando bate escanteio, por exemplo, né? Acho que é isso daí. Bate escanteio, o cara consegue fazer dali daquela direto o gol. Sem Né? tocar. Ok. Quem fazia muito isso daí, que eu gostava de ver, é um menino que até mora aqui no Iguaçu, rapaz. Eu nunca vi ninguém bater escanteio com o pé, com os 2 pés. Qualquer lado que ele batia ou com a esquerda ou com a direita, da mesma perfeição. Ditinho Souza. Ditinho Souza, ele mora aqui no Iguaçu, jogou no Palmeiras, jogou no Pialense comigo, jogou no Palmeiras, CSA. Fala agora, convida ele, porque eu estou convidando ele, ele não quer vir. Não, o Ditinho Souza é uma pessoa muito especial. Nossa, não eu quer vir. adorei jogar com ele no Pinhalense. Ditinho Souza, bati escanteio. Olha,
não só escanteio, falta, ele batia com os dois pés, você não sabia qual pé dele que era o melhor. Né? E esse gol olímpico que você está falando, ele... Quando eu falo jogo fechado, o que é o jogo fechado? Eu ouvia falar jogo truncado. Truncado, Jogo fechado, truncado, que você retrancava ou você partia para o ataque e o jogo estava fechado, você não conseguia entrar na linha na defesa do adversário. Com os 11 atrás ali. Você punha ali, ou você trancava aqui, ou você ia Olha, faz tempo que eu estou fora do... Quando eu falo matar a jogada, o que é matar uma jogada? Matar a jogada, essa daí é a coisa que eu gostava muito de fazer. Se é que eu estou pensando nisso, né? Que eu era volante, então às vezes o lateral descia, né? Eu tinha que cobrir o lateral. E quando ele tomava a bola nas costas, eu tinha que matar a jogada. Porque ali estava descoberto. Então quando eu saía para cobrir, eu tinha que sair matando a jogada. De algum jeito. Para não deixar... Dar um bicão, segura. Para não ter sequência. Senão não pode parar. Não pode deixar correr. Não pode deixar correr. Se eu falar para você pelada ou racha, o que é uma pelada ou um racha? Isso aí é que eu fazia muito quando eu era criança, né? Jogava nos campinhos aí das vilas, da cidade aí, né? E às vezes, como profissional mesmo, o pessoal lá em Pinhal, ficava muito bravo comigo. Eu ia nas fazendas lá, no sítio, né? Tem muito sítio lá jogar umas peladas com o pessoal lá da região, sabe? Inclusive o Ditinho, aqui na Paineira, tem um time da Paineira aqui, né? Eu ia lá jogar com eles. O pessoal não gostava. Então é essas peladas que eu falo assim, que esses joguinhos sem compromisso. Sem compromisso nenhum. Se eu falar na gaveta, o que é na gaveta? Na gaveta, para mim seria o gol, né? Você pôs na gaveta, pôs no ângulo lá. Lá no ângulo, onde a coruja dorme. Onde a coruja dorme, pôs na gaveta. O juiz do jogo, o que é o juiz do jogo? Se você pensar no árbitro mesmo do jogo, pode ser ele. Mas às vezes tem cara que às vezes toma conta e começa a mandar apita o jogo e chama atenção e toma conta, né? Até o juiz fica sem ação. Né? Ele passa a ser o juiz do jogo. Tudo é ele que está coordenando ali no meio. Apita o jogo. Eu vejo que esse é o juiz do jogo. Senhor, certo? 5 perguntas, carimbou sua figurinha, ok? Nós vamos mostrar agora como ficou a figurinha do Edson Augusto. Vamos ver mais uma figurinha para o nosso álbum, como ficou? Tá aí, pessoal, mais uma figurinha para o nosso álbum. Edson Augusto, o nosso volante. É volante, né? Volante. E na meia também jogava? Meia, mas foi mais volante. Era onde começava ali. Bem, para começar a falar de bola, a pergunta inicial é, o seu time do coração, tem? Tenho 2 times do coração. 2 times? Tem 2 coração, então? Porque um no Rio e em São Paulo. Né? Porque o Velo, em Rio Claro, é o time da massa, né? O Velo, tem o Rio Claro e tem o Velo. Então o Velo é o time do povão. Então quando eu vejo o time do povão, que o pessoal, sabe, às vezes o cara nem tem dinheiro para comer, às vezes vai lá, gasta para assistir o jogo. E o Velo era um time assim. Então eu vejo que o Corinthians, né, é o time do coração aqui. E eu gostava muito quando eu ia no cinema, não sei se vocês chegaram a ver, cinema antigamente aparecia o jogo do Flamengo, em câmera lenta, assim. Quando começava, antes do filme, aparecia alguns lances de futebol. E era sempre o Flamengo que aparecia. E eu comecei a pegar gosto de ver o Flamengo, né? Gosta do Flamengo? Então eu gosto do Flamengo lá no Rio e aqui eu gosto do Corinthians. Eu sou flamenguista, mas só flamenguista. Aí o Corinthians, você falou que aqui você é corintiano. A família tem torcedores do Corinthians? Ou... Tem. Eu tenho meus irmãos. Isso veio assim, pela família ou veio por isso que você falou isso? Não, veio porque a gente quando tinha jogo de botão, por exemplo, na época, então a gente queria sempre pegar o Corinthians, né? Então você sabia quem jogava no Corinthians antigamente. Sim. Hoje eu não sei quem joga no Corinthians. Mas antigamente, quando você falava Ademir da Guia, você sabia que era Palmeiras. Dudu sabia que era Palmeiras. Sabe? Então você sabia quem jogava aonde. Quem era de quem? Claudinei, Depois você vai, sabe, distanciando. Mas antigamente, você pegar jogo de botão, era sempre os mesmos. Né? Álbum de figurinha, era sempre os mesmos jogadores. Às vezes era 3 anos, mesmo álbum. Mesmo. Então, você acaba pegando o gosto.
Mas depois de um tempo para cá, você vai sendo porque você era. Né? Mas não que eu fico acompanhando, não tem. Né? Nem vou, se tiver jogo aqui do Corinthians, eu nunca nem vou assistir. Joguei contra o Corinthians já, né? Sim. Mas não assim depois de querer assistir, não tinha. Eu queria saber o melhor time que você viu jogar. Qual o melhor time que você viu jogar? Pode ser seleção, pode ser time estrangeiro. Olha, assim, mas aquele time que encheu os olhos pra você ver jogar. Eu que assisti o jogo, né? Que eu assisti o jogo. Pode ser que você viu. Eu vou falar com o que eu assisti. Foi o Santos. Santos lá, Santos e 15 de Piracicaba. Mas o Santos de que ano? Lá de 60 aí. Pô. Foi lá em... Deixa eu ver. Pelé jogava no Santos ainda? Parou no Santos em 74, antes de ir pro Cosmo. Logo depois ele foi pro Cosmo. Eu não lembro que ano foi que ele foi pro Cosmo. Acho que ele parou no Santos em 74. 74? Então foi mais ou menos... Corrija aí. Foi mais ou menos, foi 73, mais ou menos foi. 73, 72. Porque eu estava no velho 75, já era profissional. E quando eu vi o Santos jogar, eu não era profissional ainda. Eu fiz a preliminar do jogo. Mas foi um jogo que me impressionou, que eu nunca tinha assistido um jogo assim de time grande, foi a primeira vez. Né? E até eu gosto de comentar que tinha um tal de Du, quem conhece o Du da Vila Maria aqui, jogava no 15 Piracicaba. Ele era ponta direita do 15. Sim. Né? E aí eu vi o Pelé jogar. Gente, não dá para explicar. Você, não sei depois, né? Mas você assistiu o Pelé jogando. É uma coisa impressionante quando o Santos pegava na bola, quando o Pelé pegava na bola, era um silêncio na arquibancada, era impressionante. Parecia que o rei mesmo chegando, né? E todo mundo fez aquele silêncio. Quando ele tocava na bola assim, a turma já levantava, já vibrava, sabe? Uma coisa mínima que ele fazia, parece uma magia tão bonita, né? Então foi o que mais me impressionou, foi esse jogo, Santos e 15, porque eu estava ali na arquibancada presente. Agora, na televisão, você vê um monte de jogo bom, seleção, mas não é igual você estar ali vendo. Esse Santos foi o melhor. Foi o melhor. Agora, onde você começou a jogar? Onde você começou a jogar bola? Foi na rua? Eu sempre joguei futebol, foi na escola, né? Na escola. Tudo na escola e campinho de bairro. Né? Desde que eu me conheço por gente, né? Desde pequeno. Eu jogava nos bairros e depois na escola. Tinha escola contra escola, né? E naqueles anos nossos de escola contra escola, naquela turminha lá, se não me engano, quase 6 a 7 crianças daquela turminha lá, ficou profissional. Né? Um é o Arthurzinho, jogou no Lemense, jogou no Rio Claro. Arthurzinho foi muito famoso naquela região lá, né, de Rio Claro. Né? Ele foi para o Flamengo também, o Arthur foi para o Flamengo, uma época. Então, as escolas já começou a aparecer os meninos, né? E depois da escola, comecei a jogar dentro de leite. Tinha campeonato em São Paulo, o pessoal ia para São Paulo, o pessoal de São Paulo vinha. Gente, mas não dá para comparar os meninos do interior com os meninos de São Paulo. Eles eram muito bons, sabe? Os meninos de São Paulo, quando eles vinham, eles tocavam na bola assim com uma facilidade. Não dá para você acreditar que lá não era profissional. Mas driblava com facilidade. A gente do interior, corria para cá, corria para lá, e os meninos só tocando assim, sabe? Mas muito bonito de ver. E aí ele foi aprendendo também, né? Quando você perde para um time, você vai jogar com os melhores, é isso. Né? Você vai aprendendo. E eu tinha um primo que jogava em São Paulo também, depois ele vinha brincar lá em Rio Claro, e eu ficava observando como que ele tocava na bola. Era diferente do pessoal do amador da cidade. Então, eu fui vivendo nesse meio, nos bairros. Aí, depois do dente de leite, joguei mais uns 2 anos dentro de leite, depois parou, tinha idade certa para jogar, até 14 anos só, depois de 14 anos já você não podia jogar mais. Aí apareceu jogos regionais, jogos abertos. E aí eu fui aparecer de novo na final Rio Claro e Guarani. E por que Guarani? Era Rio Claro e Campinas, né? Mas o Campinas sempre leva ou a Ponte Preta ou o Guarani. E naquele ano, o Ladeira, que era o treinador do Guarani, levou o Juninho do Guarani.
para esse campeonato. E ficou na final, Rio Claro e Campinas, e então, contra o Guarani. Sim. E foi por pênalti a final. Aí o Guarani me levou para Campinas. Eu fiquei 6 meses no Guarani. Eu não tinha, acho que não tinha uns 17 anos Na só. base? É, lá no Júnior, Sei. Júnior do Guarani. Foi eu e o Arthurzinho, que jogou no Rio Claro depois. A gente era de Rio Claro, do time de Rio Claro, e ficou na final e gostou de nós, levou para... Aí ele falou assim para nós, olha, novembro, né, vocês voltam para casa, ano que vem eu vou buscar vocês lá. E naquela época era de trem que a gente viajava, Campinas, Rio Claro. E o guarda-trem naquela época era diretor do Velo. E viu a gente vindo de Campinas. Sei. Ele falou assim, você não quer parar agora? Vai no Velo treinar. Aí eu fui no Velo treinar. Aí eu comecei a treinar no Velo, eu tinha 17, eu tinha 18 anos já. Aí fui treinar no Velo, e aquela ânsia de assinar profissional, né? Queria. E apareceu a chance de assinar profissional. Eu falei com meu pai, e falei assim, vai então. Aí eu assinei profissional. Com quantos anos? Eu tinha 18 para 19. Eu falei 19 no ano seguinte. Só que eu assinei tudo contente, né? O ano seguinte, o Ladeira foi me buscar. O passe estava preso. Aí eu não pude voltar para o Guarani. Aí quando eu fiquei, aí o Velo põe um preço alto, e eu não era nem conhecido, Sei. mas puseram um preço alto na expectativa de que eu podia dar algum retorno, né, para a equipe. Aí eu fiquei 9 anos no Velo. 9 anos. 9 anos. Aí ele falou assim, agora você não tem como te levar mais, porque estão pedindo muito no teu passe. Sim. E você não está começando agora. Aí não teve como ir para lá. Aí depois também, um pouquinho antes do Guarani, eu fui no 15 de Piracicaba treinar também. Né? Melhor 15 de Piracicaba, treinei um bom tempo lá no 15, fui aprendendo um pouco. Aí depois no Velo eu fiquei de vez mesmo. Aí assinei no Velo. Foi quantos anos mesmo? 19. 19 anos. 19 anos. No Velo? No Velo Clube. Poxa vida. Aí aí no Velo, aí ficou. Aí eu fiquei um ano emprestado só para Até que ano foi? Eu fiquei até 78 eu casei, depois até 84. 84. 84 estava no Pialense já. 84. Mas eu entrei no Júnior, né? No Velo também, e fui até 75 a 84, deu 9 anos que eu fiquei. Então foi 9 anos, não foi 19 anos. Não, 9 anos. 9 anos. E depois foi para Eu onde? fui para São Paulo, Nacional de São Paulo. Foi emprestado? Fui emprestado, porque o Velo subiu, primeira divisão, né? O Velo subiu, depois o Velo caiu. Quando o Velo caiu, eu fui emprestado. O Nacional. Nacional. Joguei com o Carbone lá no meio de campo, com o Carbone, que já faleceu esse tempo atrás. E jogou na seleção de 70, o Carbone era. Aí depois eu voltei para o Velo. Mas nesse ano o Nacional estava na primeira ou na segunda? Na divisão intermediária também. Intermediária também. Intermediária. Aí eu voltei para o Velo, completei meus 9 anos, peguei meu passe livre, né? Peguei meu passe e fui para Pinhal. Aí joguei no Pialense, 3 anos no Pialense. Aí eu conheci o Luiz Carlos Martins, foi para o Pialense também. Lá no Pialense, você pegou o passe e veio para o Pinhalense. Vim para o Pialense. O Pinhalense estava na intermediária também? Estava na intermediária também. Era ginásio Pinhalense? É, ginásio Pinhalense. Então, naquela época, o ginásio Pinhalense não era time muito, assim, pequeno, não, né? Para aquele nível. Jogava, antes de eu ir para lá, tinha o Elzio, da seleção brasileira, tinha o Moacir Guaçu, tinha um tal de Ney também. Tinha um time bom lá no Pinhalense. Tanto é que o Pinhalense quase que subiu, que quando o Velo subiu, Inter de Limeira subiu, o Pinhalense era para subir. Foi onde derrubaram o alambrado lá. Teve um jogo à noite, Inter de Limeira e o Pinhalense. O Pinhalense estava ganhando do Inter de Limeira, a Inter derrubou o alambrado para ter um outro jogo. Aí no outro jogo, a torcida da Inter de Limeira derrubou o alambrado, estava perdendo. Aí falaram que era do de Pinhal, mas não era, a turma de Limeira que derrubou o alambrado. Aí teve um outro jogo, aí o Pinhalense perdeu. E aí ficou? Aí ficou a Inter de Limeira que subiu. Subiu a Inter de Limeira e o Velo. Mas era para o Pinhalense subir naquele ano. Então aí depois, mas tinha um time muito bom o Pinhalense. Aí quando eu fui para lá também montou um time bom também quando eu fui para lá. E aí dali,
Do Pinhalense. Da Pinhalense. Foi para? Fui pro... Olha só o que é o destino, né? O Pinhalense não subiu, aquele time. Sei. Aí o Rio Branco de Andradas montou um time lá. Pegou metade do time do Pinhalense. Do meio de campo para trás, eu e mais Silvinho e Edmilson, para trás, Magela, foi tudo para Rio Branco de Andradas. E subimos com o Rio Branco de Andradas depois, no ano seguinte. 87, né? Então aí Rio Branco de Andradas subiu com o time que era do Pinhalense. Com a base. Com a base que era do Pinhalense. Então, foi muito bom. Aí seu passe era do Pinhalense. Era do Pinhalense. Aí o Pinhalense foi emprestado. Emprestou pro Andradas. Aí quando o time subiu, a minha camisa que eu jogava lá em Andradas, eu dei de presente pro rapaz que era dono do meu passe. Lá em Pinhal, que eram os irmãos Ribeiro, que eram os homens do café. Então eu dei minha camisa para ele, tudo lá, e depois eu encerrei a carreira. Eu joguei 3 anos em Andradas. Né? O alemão jogou lá? Aí, o Rio Branco, é interessante a história do Rio Branco, porque o Rio Branco foi convidado para jogar. Foi um time convidado, assim, ninguém tinha expectativa de subir. Aí o seu Cláudio, o diretor lá, o advogado, montou o time, pegou metade do Pinhalense e levou para lá. E outro que ele conhecia, foi o da Boa Vista. Mas ele pegou um pessoal tão assim selecionado, assim, não é porque eu estava no time não, mas ele escolheu a dedo esse pessoal. E fomos passando fase. Ninguém esperava. Ele achava que ia jogar um pouquinho lá, ia movimentar a cidade. Nós fomos passando fase. Aí chegou no momento, estava quase perto da final. O time tinha que continuar. Ele queria trazer um treinador mais de nome para poder dar força. Ele trouxe um treinador lá, de nome, até jogou no Santos, a pessoa, e o cara queria começar a mexer no time, mas a gente já era um pessoal mais experiente já. Eu já tinha mais de 30 anos, o Magela tinha mais de 30 anos, tudo o pessoal já. Ele quis tirar a gente para colocar outros que ele trazia de fora. Aí, nós perdemos em Valim, como é que chama na cidade? Ai, meu Deus. Varginha. Estava 2-0 para nós. Virou 3-2 o jogo, lá em Varginha. Aí o treinador foi um prato cheio para ele, né? Agora eu tiro esses caras do time. Aí ele pegou, chamou o diretor no restaurante. Essa história é muito interessante, essa história, eu acho bacana isso. A confiança que eles tinham na gente, sabe? Aí ele pegou, o diretor chamou na mesa, lá estava ele com o treinador, né? Aí ele falou assim, ó, tem que mandar esse embora, tirar esse. Eu era capitão do time na época. Aí ele começou a conversar, aí lá no restaurante mesmo, o diretor me chamou, falou assim, Edson, ó, está acontecendo isso, o técnico não quer vocês. O que eu faço? O que eu vou fazer? Eu falei assim, ó, seu Cláudio, o senhor que sabe, fica à vontade. Nós somos jogadores que já passamos por vários times já, precisar mandar embora, fica à vontade. Ele falou assim para mim, olha, eu estou com vocês desde o começo do ano. E o treinador te conhecendo agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele embora. Mas aí é vocês que vão ter que assumir o comando. Aí o Djair, preparador físico, falou assim, ó, tem um cara que jogou com a gente, lá em Pinhal. Quem? Luiz Carlos Martins. Aí o Luiz Carlos saiu do Mogi e foi para lá. E o Djair era preparador físico? E subiu o time. Foi quando subiu o time. Luiz Carlos Martins subiu o time dele. Ele é o rei do acesso, né? E subiu outro time esse ano, normalmente. Subiu. Noroeste, se não me engano. Gente, foi muito bom. Foi um momento emocionante. E ele abraçou vocês? Deixou vocês no time? Jogou com a gente em Pinhal. Sim. Luiz Carlos Martins. E ele começou como treinador com a gente depois. Lá, né? Nesse ano. Aí ele cresceu. Aí é um dos caras que você vê hoje. Mas começou lá. E bom, hein? Bom treinador, hein? Começou lá.
Então, para mim, eu me emociono porque o Luiz Carlos é uma pessoa que... né? Aí levou o alemão para lá depois. Olha o alemãozinho. Ele levou, o ano seguinte levou o alemão, levou o Papinha, levou o Lau. Aí que Porque ele jogou aqui também. Né? É, então, porque ele jogou aqui também, ele conhecia o alemão. Aí eu fui fazer meio de campo, eu e o alemão. O alemão é impressionante, o preparo físico que ele tinha. Né? Ele treina até hoje. É, até hoje, né? Ele tá jogando o 60. O alemão, falar para você, Ah. ele tinha um potencial, uma capacidade. Nossa, jogava limpo, jogava bonito, sabe? Preparo físico sempre bem. É. Então, eu aprendi, gostei muito de jogar com ele, o Papinha também, né? Papinha era outra coisa. É, nossa. Depois eu conheci o Lau. O Lau não conhecia. O Lau foi uma coisa assim, foi um momento muito especial que eu conheci o Lau. É. Eu parei de jogar futebol. Eu parei de jogar, falei assim, não vou jogar mais. Teve um ano que eu parei. E eu tinha contrato ainda lá em Andradas, né? Mas eu falei assim, não vou jogar mais. Comecei a brincar aqui na Chiarelli. Sei. Mas eu tinha contrato lá ainda. Mas eu falei assim, não vou jogar mais. Vou só dar aula agora. Sei. Aí uma quarta-feira à noite veio... Quarta-noite não, domingo à noite veio aqui em Mogi Guaçu, o diretor lá, o seu Cláudio, me buscar. Eu estava 3 meses, eu comecei, assinei contrato, depois não fui mais. Passou 1 mês, 2 meses, não aparecia mais. Falei assim, não vou jogar mais essa porra. Aí ele veio me buscar aqui. Veio me buscar uma noite. Foi na minha casa, aqui na Padre Jaime. Ô, seu Cláudio, tudo bem então? Edson, preciso falar com você. Você precisa voltar para o Rio Branco. Eu falei, seu Cláudio, eu parei de jogar. Estou aqui brincando na Chiarelli aqui só para manter a forma. Eu preciso de você lá. Falei, mas o que aconteceu? O alemão tinha tomado acho que o 3º amarelo e Papinha foi expulso. Né? Então ele ficou sem o zagueiro e sem o alemão no meio de campo. E eu tinha contrato ainda lá. Falei, seu Cláudio, eu não estou jogando mais, eu não tenho nada a perder. Não, eu preciso que você vá lá. Mas depois eu descobri o porquê. Aí tá bom então. Eu vou, mas estou avisando o senhor que eu não estou jogando mais. Aí eu apareci lá, numa segunda-feira. Era o Palinha, treinador. Palinha. Aí que eu conheci o Palinha. Ele, Palinha, me chamou, treinei na segunda-feira, treinei na terça. Aí perguntei pro seu Cláudio, contra quem que é o jogo? É contra o Atlético Mineiro. Quem é o treinador? Tele Santana. Lá ainda? Aqui? Foi aqui mesmo? Aqui em Andrade. Então foi aí que eu conheci o Lau, porque o Papinha saiu, entrou o Lau no lugar do Papinha. E eu no lugar do alemão. Aí eu joguei a primeira vez com o Lau. Né? E o Lau era forte, né? Não sei como é que ele estava, mas ele era muito forte. E tinha o Renato Pemucci, que era do São Paulo, era centroavante do Atlético. Nossa, o Lau chegou firme nele, ele sumia de perto do Lau. Sumia, então. O Lau gostava, né? Nós ganhamos de 3-2 aquele jogo. Foi onde eu fui até o final do campeonato depois. Aí eu falei, Palinha, ó, encerrei a carreira, não vou jogar mais. Ele queria que fosse para Portugal ou Atlético, ou América Mineiro. Aí eu falei assim... Então você foi aquele jogo e depois continuou? Continuei até o final da temporada? Porque a diretoria lá era muito assim... Aí eu descobri o que aconteceu. Quando eu saí, a torcida não sabia por que eu saí. Por causa de dinheiro, uma coisa assim. Porque chegou muita gente ganhando dinheiro lá em Andradas. E a pessoa chegou e eu saí. E a torcida estava pegando no pé da diretoria, pensando que eu saí por causa de dinheiro, que não me pagaram, ou não fizeram justiça com o que eu já tinha passado por lá, com o que eu já tinha feito lá, e deixaram eu sair. Então ele queria mostrar para a diretoria que a culpa não era da diretoria de eu ter saído. Foi eu que quis sair. Só que deu certo dele me levar e o time ganhar, e depois nós fomos até o final. E se manteve na divisão especial. Por fim deu tudo certo. Deu tudo certo. E aí parou? Aí eu parei. Aí eu encerrei mesmo. Aí você veio jogar amador? Aí eu vim pra cá, fiquei brincando aqui, né? Até o pessoal, vai jogar no Mogi Mirim, no Mogi Guaçu, né? No Guaçuano. Falei, gente, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu estava jogando lá em Andradas ainda. Não precisava vir aqui. Aí eu comecei a brincar no Chiarelli, Chiarelli fez reversão do meu passe. E aí o pessoal achava que eu ganhava na Chiarelli para jogar.
Nossa, foi uma confusão, rapaz, porque eu estava bem fisicamente ainda, né? E o pessoal, sabe, achava que eu ganhava. E o Congada, nossa, que ele xingava no alambrado, né, o falecido Congada, né? Sim. Ele tinha um amor tão grande pelo time lá do comercial, né? Eu estava bem fisicamente, né? E do meu jeito, né? Não era melhor que ninguém, porque tinha jogador muito bom ali, tinha o Bicheira, tinha o Padeco, tinha jogadores bons, né? Eu estava no mesmo nível que eles. O pessoal achava que eu ganhava para jogar, porque todo mundo vinha de fora aqui para Mogi Guaçu e ganhava para jogar no Amador, naquela época. Eu não sei como é que está agora. Mas naquela época não, hoje é... Então, aí, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, eu vou mostrar que eu não ganho de ninguém. Aí, eu saí do QRL, fui jogar no Botafogo, joguei no Grêmio, joguei em vários times. Menos no comercial. Sacana. Menos no comercial. Até no IP eu joguei, no Amador. Eu lembro. Menos no comercial eu joguei. Então eu falei assim, vou mostrar que eu não tenho rabo preso com ninguém. Aí o seu Elinho vinha aqui na minha casa, me chamava e tal, vou jogar e tal. Mas nunca recebi nada de ninguém, nem chuteira, nem nada. Então eu falei, vou mostrar que eu jogo em qualquer lugar, aonde eu quero, e menos no comercial. Né? Mas tem muito carinho pelo comercial, viu? Sim, o time até hoje. Até, eu falo, pode ver que o que eu falo, eu não lembro de ninguém do outro time, mas eu lembro assim do time do comercial, do Neizinho, da Baioquinha, tem um outro também lá, que era o meio esquerdo. Pitaca. Então, eu lembro do comercial porque era um time muito bom. O Manara jogava lá. Isso, era um time muito bom, então eu respeitava muito o time deles, sabe? Sim. Então, até hoje, quando encontro com eles na rua assim, né? Eu olho para eles assim, eu vejo que lá são pessoas que eu gostei de ver jogar. Sim. E até hoje eu tenho admiração por eles. Estão correndo aí até hoje. Então, não envelhece os homens. Mas o melhor técnico, me dê um nome. Qual você acha que foi o seu melhor técnico? O melhor técnico foi o seu Vicente Arenari, lá no Nacional em São Paulo. Ele jogou no Palmeiras, esse seu Vicente. E eu gostava muito porque ele aproveitava muito, ele conseguia juntar os meninos com os mais velhos. Sim. Então, eu fazia meio de campo com o Carbone, lá no Nacional de São Paulo. E esse seu Vicente, ele era do Palmeiras também. E trazia os meninos lá do Palmeiras para treinar, ele conseguia pôr os veteranos para pensar. Eu já era também, antes de vir para cá, eu estava com quase 30 já. Sim. Então, e a molecada corria e nós ficávamos ali no meio. Ele conseguia fazer isso, sabe? E a criançada, a molecada ia subindo. Depois o Palmeiras levava para cá, o Corinthians levava também. Então, achei que ele foi uma pessoa e ensinava a bater pênalti, ensinava a bater falta, ensinava... Sabe? Foi muito gratificante estar com ele lá. Assim, lá. Agora, que eu respeitei muito. Agora, um outro também que eu gostava muito, que até hoje eu lembro dele, é o Luiz Carlos Martins. Esse aí que subiu com a gente, esse aí jogou comigo, tenho o maior carinho por ele. Então, se você perguntar entre o Vicente Arenari e o Luiz Carlos Martins, eu fico com o Luiz Carlos Martins. Mas o seu Vicente, ele conseguia... Era muito bom, sabe? E eu lembro de uma frase do Luiz Carlos, nunca mais esqueço, e eu usei muito na minha vida isso. Luiz Carlos falava assim, devagar não é moleza, não é ir na moleza, devagar. E rápido não é desespero. Rapidez não é desespero. Rapidez não é desespero. Né? E devagar não é lentidão. Era assim, calma não é lentidão. Não é lentidão. E rapidez não é desespero. Então eu lembro que ele falava, gente, devagar não é lentidão. E rapidez não é desespero. Então ele sempre usava essa frase para poder... Então eu gostei muito dele. E outra também, porque o Luiz Carlos, ele era da nossa idade praticamente. Sim. Agora, você imagina você adquirir um respeito sendo da idade na mesma faixa. Mesma faixa etária. E ele conseguia, a gente respeitava muito ele, sabe? E até hoje, né? Eu tenho até o telefone dele, se não me engano, eu devo ter já no meu celular. Um parceiro seu em campo, quem foi? O Carlos Guerra, viu? O Guerra jogou no Velo comigo, né?
Embora eu tive vários, ele ia fazer meio de campo também. Mas o Guerra é uma pessoa muito, assim, muito especial, assim, também. Eu gostava muito de jogar com ele, meio de campo. Ele não tinha muita calma, assim, para orientar, nunca estava desesperado. E jogava muito bem. Carlos Guerra. Carlos Guerra. Uma superstição. Tinha alguma, ou tem? Quando jogava bola, o goleiro sempre tem uma. Sempre tem hora de entrar no campo com o pé direito, né? Só essa? Ou tinha mais alguma coisa? Não tinha outra não. Tem uns Sabe? que jogam com a mesma cueca. outros, Tem. Agora, uma coisa que me chamava a atenção, É. quando o pessoal rezava o Pai Nosso, né? Para entrar, todo mundo rezava na campo, né? E toda hora que falava assim, seja feita a vossa vontade, eu parava para pensar, eu queria a minha, não queria. Entendeu? Então, nesse momento, sempre me vinha na minha mente assim, seja feita a vossa vontade, mas a vossa vontade às vezes não é que a gente ganha, né? Então eu quero a minha vontade, mas eu sabia que não podia ser a minha vontade. Só hoje eu quero a minha. Você falou de derrota. Qual a pior derrota da sua vida? Olha, Mais humilhante ou mais sofrida? Qual? Não, eu não vou falar para você a pior derrota. Eu vou falar para você o pior jogo que eu já joguei. Tá? É o pior jogo que eu já joguei, assim, que eu não gostaria, não desejo para ninguém. Foi um jogo entre Rio Branco de Andradas e o Tupi de Juiz de Fora. E o jogo dentro de casa, aqui em Andradas. Nenhum podia perder. Sim. Tinha que empatar o jogo. Agora, você imagina você entrar em campo sabendo que ninguém ia fazer gol. Puxa vida. Olha, o pior jogo que teve. Foi amarrado antes. Foi, não. Todo mundo sabia que A turma sabia que, sabe, entrou em campo 2 times. não foi nem combinado. Não, foi combinado. Foi combinado. A diretoria já entrou no vestiário, já combinou que não ia sair gol. Poxa vida. Não ia sair gol, porque se os dois se empatassem, os dois iam ficar em uma posição boa no campeonato. Sim. Né? Outros times iam ter que se matar depois lá. Mas nós não podia ninguém ganhar. Gente, foi o pior jogo que teve aqui em Andrade. Porque você... Foi uma derrota. Agora, então, mas você imagina só você entrar num campo, Por uma né? partida. Uma partida, torcida tudo lá, arquibancada cheia, aí começa o jogo. Aí a pessoa começa a perceber que ninguém ataca. A bola vai pra lá, Vem pra cá, vai pra lá. ninguém chega em ninguém. Se um faz um gol ali, dá um trabalho. Aí a diretoria soltou os chopes já no meio do jogo. Pega um espírito de porco ali e faz um gol. Porque Pronto. perder, você perde. Se eu falar, você quer que eu conte para você um jogo que nós perdemos de 3-2, eu posso contar para você, mas não foi tão ruim, Amargo. do que você estar num campo e o tempo não passa. Não passa. E duro que foi no nosso campo. Então o time adversário estava tranquilo. Quem tinha a responsabilidade de fazer alguma coisa era nós, e não podia fazer. Agora, contando assim, isso aí foi o pior da minha vida, para ninguém eu desejo isso. Você ficar 90 minutos dentro de campo e não poder nem atacar, e o outro também não pode atacar, e o tempo não passa. Bom, agora tem um jogo contra o Uberlândia, lá no campo do Uberlândia. Um campo bonito, rapaz, nunca tinha visto um campo com grama esmeralda. Nunca tinha visto. A primeira vez foi lá naquele campo. Estava 3-2 para nós. Primeiro tempo. Né? O Rio Branco de Andradas. Sim. Olha, chegou uma hora que o juiz não deixava passar do meio de campo. A gente não conseguia sair do meio de campo nosso para frente. Não conseguia. Ele dava falta, ele dava alguma coisa, e o time... Aí o cara chegava, nem falta não era, ele apitava falta. Perdemos de 3-2. 3-2. Mas você percebia que o juiz não deixava a gente, sabe, ir partir para cima. No segundo tempo. O primeiro tempo foi do normal. Segundo tempo a gente não conseguia avançar. Aí eu fiquei tão chateado. Que eu peguei a bola uma hora assim no meio de campo, estava 3-2. E nós tínhamos não era para perder. Eu peguei a bola assim no meio de campo assim. Os caras nem vieram em mim para tirar a bola, porque eram o terceiro, né? Eu peguei a bola assim e toquei para o juiz. Toquei para o juiz a bola, né?
Aí, mas ele eu falei assim, eu vou tocar para ele, só para ele perceber que nós não somos tontos, estamos aqui. E toquei para ele a bola. Assim, eu peguei a bola, ninguém veio tirar a bola de mim. Eu peguei, virei pro juiz, rolei para ele assim a bola. Sabe? Mas eu perdemos 3-2, foi um jogo que a gente não merecia perder. Professor, onde dói? Tem alguma dor que trouxe do futebol? Dói joelho? Não, eu trouxe de herança o desgaste na cabeça do fêmur. Do fêmur também? É, por isso que eu não jogo mais futebol, porque não pode com impacto mais, né? Então você não pode com impacto. Não pôs prótese? Não coloquei. Eu só faço academia, faço musculação, fortaleço bem. Dr. Mauro lá em Itapira, o Idalson aqui de Mogi Mirim. Foi meu aluno, o Idalson, inclusive. Ele e o Nelsinho. Foram meus alunos no 9º ano aqui do ano. Fui lá, conversei com eles. Todo mundo está esperando eu ir colocar prótese. Mas até agora, falei, gente, deixa eu cuidar do meu jeito. Então eu faço muito exercício, muita musculação, vou na academia, faço natação, sabe? Mantém o corpo. E eu não posso engordar, porque se você engordar também força bastante. Falei para você, preciso emagrecer, inclusive, um pouco mais. Estou com 68, eu tenho que manter os 66, 67. Né? Então, mesmo que você está bem assim, é porque eu tenho que cuidar, porque eu não posso... Não pode ter peso, não pode ter peso. Mas um gol ou um lance inesquecível? Você viu vida. Alguém fazer o que você fez? Não, eu vou falar o que eu fiz. Esse aí. Vai lá. Até eu tenho no jornal aqui falando, né? Jogo São José e Velo, lá no Campo do Velo. Né? O ponta foi no fundo e cruzou. Né? E a defesa do São José era um pessoal tudo cara alto, né? Não, São José não, desculpa, Santo André. Era um pessoal tudo alto do Santo André. E a bola veio assim, passando, e eu estava atrás do zagueiro. Quando a bola veio assim, que eu vi que o zagueiro não ia alcançar, eu fui acompanhando e virando de costa para o gol. Aí eu dei uma bicicleta. Foi lá no ângulo, no canto oposto do goleiro, porque ele foi acompanhando e a bola estava vindo. E quando a bola passou pelo zagueiro assim, que eu vi que passou, eu já dei a bicicleta, mas foi... E dura que quando eu dei a bicicleta, você já está caindo, você já vai virando, né? Eu fui vendo a bola entrar no campo. Gente, é uma delícia. Até hoje tem um jornal aí falando desse gol, sabe? Até eu mostrei pro meu neto esses tempos atrás. Falei assim, vem ver aqui, ó. Esse é o gol inesquecível? Foi um gol inesquecível, viu? Agora, tem aqueles gols também que você não vai esquecer nunca também. Velo e Palmeiras, jogando Velo e Palmeiras, no campo do Velo. O Velo subiu a primeira divisão. O Velo jogou muito bem, nós estávamos muito bem no jogo. Aí o nosso goleiro, no final do jogo, foi escanteio, ele socou a bola para fora. Você deve ter conhecido, o Carlos Roberto Seixas, jogou no Mogi Mirim, pegou de fora da área. Ele estava no Palmeiras naquela época. Sim. Eu estava começando carreira também. Ele pegou de fora da área, rapaz. Fim de jogo, 1-0 Palmeiras. E nosso time jogando muito bem, nosso time contra o Palmeiras. É um gol que eu estou até hoje vendo. Porque eu era cabeça de área, né? Porque na hora de escanteio, não deu nem tempo de chegar nele. Até hoje sonha que esse gol. Não deu tempo de chegar para atrapalhar. Mas ele nem deixou cair no chão. Pegou sem pulo. Ele pegou, já jogou lá, acabou o jogo. Esse jogo, Corinthians e Velo, lá no campo do Velo, né? O campo lotou para assistir, para ver o Sócrates jogar, né? Todo mundo queria ver o Sócrates jogar. E eu estava de volante, né? Eu ia marcar o Sócrates praticamente, né? Mas a primeira bola que ele pegou, o nosso zagueiro já foi de encontro com ele. Já chegou pisando, ele saiu do campo. Mas a torcida xingou o nosso zagueiro. Queria ver ele jogar. Eu nunca vi, até hoje, o pessoal não esquece. E xinga o Ademar por isso, porque todo mundo foi lá para assistir o Sócrates. Mas ele não foi assim, sabe? Mas esse pessoal encostou, ele já sai, não quer ficar perdendo tempo. Mas vamos montar uma seleção? Vamos montar uma seleção do mundo inteiro, geral, que você viu jogar. Que eu vi jogar. Você vai ser o técnico. Monta esse time. Quem vai ser seu goleiro? Eu colocaria o Ado da Copa de 70. Copa de 70. Joguei com ele também. Jogou?
Lá no Onde? Velo. No No Velo, Velo? ele teve no Velo com a gente. Lateral direito. Lateral direito, eu colocaria Zé Maria, Zé Maria. do Corinthians. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Os dois zagueiros. Dois zagueiros, o Ademir Gonçalves, jogou no Corinthians também. Ademir Gonçalves. E esse, não sei se vocês vão conhecer, Jurandir, jogou no Jundiaí, na Polícia de Jundiaí. Mas ele jogou no Rio Claro também, mas esse aí jogou no Jundiaí, jogou no 15 de Piracicaba também. Quando o Duco jogou lá, ele jogou também. Jurandir e Ademir Gonçalves. Ademir Gonçalves. Aí o meio campo seu é com 4 ou com 3? Eu colocaria pode por 4, né? 4. 2 volantes? Quem seriam? Eu colocaria, assim, que eu vi jogar, achei, não sei se era bem volante, mas Zenon, no meio campo. Zenon. Eu gostava muito também. O Gerson. Da Copa 70. Né? Bom, o Pelé já também, né? Não tem como deixar ele de fora, né? Se pode colocar. Você viu ele jogar, né? Então, não, eu vi jogar. Então tá dentro. Eu vi jogar. Manda bala. Deixa eu ver mais um próximo ali. Um que eu gosto de ver, que eu vi jogar também, nunca joguei contra, mas eu admiro muito. Tem muito jogador bom que fala, mas o Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, gente, eu adoro de ver esse cara, como ele pega na bola, como ele dribla, como ele, sabe? Não? Fácil, né? Muito. Então, eu acho que eu colocaria assim, sabe? Os 4. Na minha seleção. Agora, a posição que não estou olhando a posição. Aí se vira, eles que se viram. É. E os dois atacantes? Meu atacante, eu gosto muito desse Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, eu gosto muito de ver ele jogar. Apareceu um menino agora que eu vi há pouco tempo, pouco tu assisti, um do Palmeiras, que é ponta direita, um rapaz novo, se eu não me engano, do Palmeiras, não lembro o nome dele, eu vi uma vez só jogando, esse menino. O Hendrick? Ou Dudu? Acho que é o Hendrick. O Hendrick. Está começando agora esse menino. É ele. Então eu vejo assim. Está indo pro Real também. Está indo? Então, eu vejo muito potencial. Embora eu já coloquei esses 11 para você, né? Mas olha, tem muita gente que eu poderia citar, né? Aí tu fala assim para mim, Você joga 11. Fala assim, mas você não pensa no Neymar, não pensa no Fenômeno. Gente, sabe, eu fico olhando assim, o jogador, por exemplo, que joga pro time. Sim. Sabe? Eu vejo assim, o jogador, eu acho que ele tem que aparecer pro time. O Ronaldo Fenômeno foi excelente, foi muito bom, mas eu acho que quem escalava muito ele era os empresários, sabe? Então ele sofreu muito com isso, sabe? De ter os empresários, quem investia nele. Às vezes ele estava sem condição de jogo, tinha que jogar por causa do contrato. Por causa do contrato. Então eu acho que prejudica muito os jogadores isso daí, sabe? Então eu estou olhando, não que não seja bom jogador, Sim. né? Seja excelente, mas eu olho também esse lado, que a pessoa tem que ir, porque ele está podendo ir, ele tem condições de jogar. Então teve Copa do Mundo que eu me decepcionei de ver o cara, pô, não tem condição, não joga. Vou ficar fora. Não tem dinheiro para me pôr no campo numa condição dessa. Aí todo mundo perde, né? Até o país perde. Sim. Com isso. Torcida perde. Agora um só. Vamos tirar o Pelé, vai. Senão não é. Um jogador que você colocaria lá em cima na prateleira. Um só. Olha, eu não pus. Que eu vi jogar, esse é o melhor. Eu acho que eu não pus na minha seleção esse jogador. Mas eu admiro muito o Carbone. Carbone? Carbone. Gente, eu não vi ele jogar, eu vi ele como treinador depois. Eu joguei com ele. Mas o cara naquela idade que ele estava, e dominar a bola, falar para você, eu nunca vi ninguém dominar a bola como ele. A bola no ombro dele, assim, a bola na altura do ombro dele, ele dominava do lado do pé assim, ó, e trazia no chão. Eu nunca tinha visto isso. A habilidade que ele tinha. Eu não coloquei ele na minha seleção, mas assim, é um cara. E outra, a educação que ele tinha.
sabe? Era um cara que, pô, jogou na seleção de 70, ele foi, estava lá no Nacional de São Paulo, no meio do pessoal lá, a simplicidade que ele tinha, sabe? E todo mundo considerava, ele conversava com a gente numa boa, sabe? O bom gaúcho. Sim. E a educação que ele tinha, e jogava bem. Assim, tirava a bola com uma habilidade, sem dar pontapé. Né? Porque normalmente, naquela época eu joguei futebol, um zagueiro, um volante, estou dizendo para você, e quem é da minha idade e jogou que nem... jogou comigo, o Miguelito jogou comigo também. O Miguel é jogador muito bom. Né? Gostei de ter convivido com o Miguelito. Naquela época nossa de futebol, o zagueiro, ele não perdia tempo para correr atrás de atacante. Não perdia tempo, não. Ou a bola ou o jogador, os dois não passam. Não é não passar, ele metia a mão antes da bola chegar. Eu tinha dó de ver. Eu tinha dó, eu era volante, a busca estava aquelas pancadas assim, sem bola, tapa na orelha, tapa na cabeça. O cara vai jogar para lá. Professor, vamos fazer uma outra seleção agora. Agora é com quem você jogou, pessoas que jogaram do seu lado. Ok? Uhum. Vamos escalar outra. O goleiro. Que eu joguei junto. Nandinho. Nandinho é goleiro do Rio Branco de Andradas. Nandinho. Era um goleiro baixinho, mas embaixo dos 3 paus ele fazia parte dele. Fazia parte dele. Lateral direito. Lateral direito, Zil. Zil também jogou no Pinhalense comigo e jogou no Rio Branco de Andradas também. Zil. Lateral esquerdo. Silvinho. Jogou aqui no Guaçuano, Silvinho, lateral esquerdo do Guaçuano. E jogou também comigo no Pinhalense e subiu comigo também no Rio Branco de Andradas. Também. Os 2 zagueiros. O zagueiro, eu colocaria o Papinha. O Papinha era muito bom. E também o Luiz Carlos Martins, que também era zagueiro. Luiz Carlos, não é? Luiz Carlos também. Jogou comigo. O Luiz Carlos, ele veio do Vasco da Gama pro Velo. Na época. Ele era novinho. Passou pelo Velo. Eu estava no Velo. Depois fui para Bauru, se eu não me engano, jogar no Noroeste, se eu não me engano. Noroeste. Então. Depois eu encontrei com ele depois aqui. Olha como gira o mundo. Então, mas eu conheci ele veio do Vasco da Gama, lá do Rio, pro Velo Clube de Rio Claro. Passou por lá. O meio de campo, um 4. Eu vou colocar o Carbone nesse, que eu não coloquei no primeiro, né? O Carbone acho que eu não coloquei no primeiro. Não. Então eu colocaria o Carbone, que eu joguei com ele também. O Edson Só, que é treinador. Aquele que é treinador. Treinador. Edson Só também no meio campo. O Fernandinho, ele jogou no Santo André, depois ele veio para o Velo quando o Velo subiu. Nossa, um excelente meio campo. É difícil de marcar o Fernandinho. Tem um outro também, falei 3? Falou 3. Eu vou falar mais um no meio ali. Gersinho. Esse Gersinho foi treinador do Mogi Mirim. Ele era do Barbarense. Mas era um cara difícil de marcar, rapaz. Ele vinha jogando a bola nos 2 pés assim, ó, e partia para cima de você, jogando a bola nos 2 pés, você não sabia que lado que ele saía. Era muito bom esse menino, viu? Ele era gordinho, fortinho. Baixinho. Aí o ataque 2. Ataque 2. Quem seria? Eu colocaria, que eu não coloquei na primeira, Ditinho Souza, que é daqui. Ditinho Souza. E Miguelito. Miguel. O Miguel, rapaz, quando ele colocava o pessoal no cantinho lá da ponta esquerda, que vinha, né, ele vinha driblando, falar para você, rapaz, até gosto de ver. Agora gosto de ver, viu? Miguel. Deu 11? Deu. Agora 1. O melhor com quem você jogou. O melhor que eu joguei? Quem seria o cara? Pode ser qualquer posição. Mas que você já... Melhor que eu joguei? Ele jogou com você. Eu ainda vou ficar com... Deixa eu ver, tem um... Edson Só. O Edson Só, que é o treinador hoje. Ele jogava no meio.
Ele jogava no meio. Nossa, ele tem uma fase de bater falta que é impressionante, rapaz. Onde ele punha a bola, ele ia bem. Agora, tem um cara também, não sei se que podia, mas já faleceu esse menino. Eu joguei pouco com ele, mas foi um menino que ele se perdeu por causa de de não ter umas boas companhias. Tentei levá-lo para tal de Patola, rapaz, no Canhoto. Até eu encontrei com ele lá no Três Corações, lá, Atlético de Três Corações. Era um menino muito bom, rapaz. Quando a bola caía, ele era canhoto, quando a bola caía no pé dele, ele fazia fila, assim, com a maior facilidade. E quando ele batia a falta, eu estava ao lado dele e falava assim, Edson, ele falava para mim assim, Edson, olha só o goleiro, olha o que vai acontecer. Mas dito e feito, ele punha a bola onde ele queria, esse menino, e driblava muito fácil. Ele como se fosse andando assim, driblando, sabe? Então eu vejo tanto ele como o Edson só, mas queria um só, né? Eu vou ficar com o Edson só. Fica com o Edson só. A pergunta é se ainda joga futebol. Nada. Não, futebol... Parou também. Eu parei faz uns 15 anos já, que eu parei Nunca com mais. futebol. Nunca mais joguei. Nem brinca. Não. Sabe por quê? Depois que vem esse desgaste na cabeça do fêmur, que você sabe que se você jogar e impacto, você vai ter que depois ir para o médico, não vai ter jeito. Então, vamos parar. Até eu brinquei com os amigos meus, eu falei assim, ó, depois que eu fui com o meu neto no shopping, ele tinha 4 anos, ele saiu correndo, eu não consegui pegar. Aí eu falei assim, não, tá na hora de parar. Tem coisa errada. Mas eu me sinto bem fisicamente, sabe? Eu só não posso correr. Mas não dá pra correr. Não dá para correr, então, já que você não pode correr, o futebol você tem que... Hoje em dia, então... Lá atrás, se você não jogasse futebol, não começasse lá na rua, na escola, enfim, tem algum outro esporte que você gostaria de ter praticado? Olha, nunca pensei em praticar um outro esporte, não. Nunca? Eu acho assim, nunca... Eu quando jogava na escola, uma das coisas que eu gostava era basquete e vôlei. Mas basquete você não tem altura para jogar. Então já... E vôlei também, tem a rede lá e o pessoal tinha que ter força no braço. E eu nunca tive força no braço, sabe? Nunca tive força no braço. E a vantagem que eu tinha era na perna mesmo, né? E então eu treinava essas coisas assim, mas nunca sonhava em jogar. Nunca pensou né? em jogar. Tá? Na escola fui campeão de futebol de salão e futebol de campo, mas tudo era futebol. Então eu estava ligado. Mas outro esporte assim, nunca... Nada. Nenhum. Ó, chegou a hora de você me indicar 3. Eu preciso de 3 nomes. Você me dê 3 nomes que você gostaria de ouvir a história deles como você contou a sua. Tem 3 nomes para me dar? Eu tenho, daqui da região mesmo, né? Seria sim, melhor para você. Preferência. O Ditinho Souza, que você está procurando, seria um prazer ouvir a história dele. É um cara que foi para o CSA, no lugar do Jacozinho, que era um dos melhores que tinha no CSA. Jacozinho saiu e entrou, depois veio para o Palmeiras também. Teve uma boa história. Deixa eu ver quem mais daqui da região. O próprio Moacir, não sei se você já tem. O Moacir Januário? O goleiro. Sim. Já está na lista. Vou pôr ele na lista. Então, o Moacir também... Ele tá vindo, se não me engano, ele está vindo para treinar o Açuano. O Moacir, eu vou contar para você um momento que eu estava lá no Pacaembu, estava jogando Portuguesa e Cruzeiro. E o Nelinho ia bater uma falta no meio de campo. O Nelinho estava no Cruzeiro na época. Ia bater uma falta no meio de campo. O Moacir pediu barreira. Ele, mas bem distante, em Pacaembu, o Moacir pediu barreira. Gente, sem brincadeira. O Moacir pegou. Mas a bola fez uma curva que eu achei impressionante, sabe? O Moacir pediu barreira, o Nelinho bateu, a bola fez uma curva, foi lá no cantinho, no pé da trave, e o Moacir pegou. Foi a primeira vez que eu vi o Moacir jogar. Eu via falar o nome dele, mas não conhecia o Moacir. Então eu passei a admirar o Moacir naquele jogo. Um terceiro? Um terceiro. Eu falei, o Moacir,
o Ditinho. Eu não vi, parece, a foto do Badeco. Também ainda não foi. Eu já fiz contato com ele. Também? A gente vai tentar. É uma pessoa também que eu acho que merece esse... Tem história. Tem história para contar, né? O Badeco é uma pessoa também que foi meu amigo, né? Brinquei com ele aqui no Amador, né? E eu acho que ele tem muita história para contar para vocês também. Mas, Edinho, fico feliz, Não, viu? eu vou atrás desses. Esses 3 primeiros que você citou, eu já fiz contato com eles. Uhum. E vamos tentar. Vamos tentar? Não vou conseguir. Não consegui tirar o Ditinho lá da casa dele. Eu perguntei para você na sua vida pessoal, ok? Agora eu quero saber no futebol, dentro do futebol. Tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito? Alguma coisa que aconteceu? Alguma coisa que você falou? Tem algum arrependimento dentro do futebol? No futebol, olha, Edinho, sinceramente, no futebol não teve nada que me arrepender, sabe assim? Você se arrepende de ter participado daquele jogo lá? Não, aquele jogo lá, eu me arrependo de ter jogado aquele jogo lá, que eu falei pra você, né? Não deixo pra ninguém o jogo daquele lá. Mas assim... Não tem nada que pese. É assim, mas... Porque é uma coisa que você não... É uma coisa que já estava assim, combinada, a diretoria, você não, sabe? Agora, coisa que eu fico assim, que eu me arrependo, é de não poder ajudar muitos jogadores que passou comigo, sabe? Estavam junto comigo. Sim. Porque é muito triste você ver jogador que não sabe nem ler nem escrever, assinar o contrato com o dedão. Então eu convivi com jogadores assim também. E você não podia fazer nada. Né? Treinador de futebol, que você... Todo mundo falava bem dele, ídolo dele, assim, de torcida, que jogou no Corinthians no passado. Né? Ele estava como treinador e o cara vinha balançando de tanto que bebeu. Sabe? O cara, sabe, você via que não tinha condição. Perdeu a estrutura. Perdeu, o cara bebia tanto que vinha falar com você, ele estava balançando. E era seu treinador. Então, eu convivi com pessoas assim, alguns falavam assim, nossa, por que não fui ouvir minha mãe que eu não estudei? Sabe? E eu estava... Então, eu vi muitos jogadores que perdeu o casamento, porque não se estruturou para viver depois do futebol, né? Ele esqueceu de ouvir aquela frase que o futebol é uma profissão desprofissionalizante. Depois que você para, você não é mais nada. O que é isso? Eu joguei futebol. Ex-jogador. Ex-jogador, o que é isso daí? E eu senti também que eu voltei para Rio Claro e muitos jogadores já estão falecidos da minha idade. Né? E não são poucos, não. Agora, você não sabe se a vida pós encerrar a carreira, como é que foi? Porque eu fiquei fora de Rio Claro. Então, quando eu voltei lá, muitos, 50, 60 anos, já foram embora. Então, se eu pudesse estar com eles, ajudar, tivesse convivido com eles, sei lá. Mas, ou então, o fato de eu sair de Rio Claro, para não estar nesse meio também, foi uma proteção. A gente nunca sabe. Né? Mas eu me arrependo mais assim de não ter estar com eles. Eu vejo o Carlinhos aqui, é meu amigo, o Carlinhos está muito bem, filho na faculdade, e na Unesp, em Rio Claro, então você vê como vibra, né? Sim. O astral da pessoa, então eu fico feliz por ele. Eu vi dizer que o filho do Bicheira está jogando também futebol lá fora, então eu vibro com eles, sabe? O filho do Biá também. Então, quando eu vejo essas histórias, até do amador, né? Ou do profissional, pessoas que cresceram, que os filhos deram, né, prepararam o ambiente para os filhos, eu fico até feliz. Mas quando eu encontro aqueles que não deram certo, para você é triste. Eu preciso de você, que você olhe agora para essa câmera. Você vai passar um recado. Daqui a 50 anos alguém vai estar vendo esse vídeo. Não sei se seus filhos, seus netos, os amigos dos seus filhos, alguém vai estar vendo esse vídeo. Qual que é o recado que o senhor vai deixar para esse pessoal que vai estar vendo esse vídeo daqui a 50 anos?
Olha, Edinho e amigos, né? Eu vejo que o esporte é uma maneira de unir, né? Unir as pessoas, para você trabalhar as diferenças, né? Você vai ver que cada um tem uma posição diferente no esporte. E posições diferentes, não é porque um é melhor que o outro, é porque eles se completam. E a vida é assim também. Cada um, não importa a posição que ele esteja, eles se completam. Então eu quero deixar isso com uma mensagem. Quando você olhar as pessoas, classes diferentes, cores diferentes, culturas diferentes, pensa assim, eles se completam. Um completa, assim como no esporte. Usa mais o pé direito, outro mais o pé esquerdo, outro cabeceia bem, outro sobe melhor, outro é mais veloz, mas todos eles se completam. Então o esporte eu vejo como uma lição para todos nós, para a gente saber trabalhar a unidade na diversidade. Muito bem. Agora, antes de terminar, para finalizar, eu quero, assim, durante esse tempo a gente falou bastante, te perguntei muitas coisas. Agora, tem uma coisa que eu não te perguntei, que a gente não comentou, que a gente não falou e que você gostaria de falar, dar um recado, agradecer alguém. O tempo é seu agora, você tem para falar o que você quiser. Agradecer, dar um recado, fala aí. Olha, Edinho, eu agradeço de ser lembrado, sabe, nesse momento tão especial, esse trabalho tão especial. Eu agradeço muito porque você me colocou numa seleção de pessoas que eu admiro, sabe? Isso para mim é importante. Eu estou num grupo aí, uma seleção, que eu amo cada um desses que estão aí, né, que você entrevistou e que vai entrevistar ainda também. Então, que eles fiquem sabendo que o trabalho que o Edinho está fazendo é um trabalho que vai nos unir ainda mais. O pessoal que brincou no amador há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, o que foi profissional, está unindo esse pessoal a esse trabalho. Ele colocou todo mundo no mesmo nível, sabe? Isso é importante. Eu achei muito, muito bacana esse trabalho aí, de eu estar num grupo seleto aqui da região, onde cada nome, cada foto que eu vi, já que já está selecionado, eu tenho uma boa lembrança do amador, quando eu disputei, quando eu brinquei aqui, quando eu cheguei, como eu fui acolhido nessa cidade aqui, sabe? Eu achei maravilhoso esse trabalho que você está fazendo. Então, aquele que ele for convidar agora, eu confesso, deve aceitar, deve participar, porque é um momento que é único, né? Eu lembro também quando o seu Elinho, escreveu um livro e o meu nome está lá, no livro que ele escreveu. Também está no livro que ele escreveu. Então foi gratificante. Estava meu, da minha família, sabe, falando de onde eu vim. Então eu acho bacana. Então vocês, por favor, quem estiver participando desse evento, que é um evento que vai marcado para muito tempo, para muitas eras, né? E participe e dê o máximo, assim, aproveita, conta a sua história. Eu acho que tem história muito mais interessante do que a minha mesmo. Então, eu gostaria de estar ouvindo também a história de vocês. Obrigado, Edson. Tá? Professor, eu fiquei emocionado. Muito obrigado. Eu agradeço por ter aceito o convite, mais uma vez, por ter me recebido aqui na sua casa, tá? Nesse pouco tempo que você tinha aqui, foi meio corrido, mas nós viemos. Hoje eu não estou falando só por mim, agora eu estou falando por todos que não estão vendo esse vídeo. Foi um prazer te conhecer melhor. Tá? Muito obrigado por ter me aceito aqui, estar participando desse nosso projeto. Foi um prazer, eu admirava muito você jogando e agora muito mais como pessoa. Eu que agradeço. Beleza, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, agora eu peço a vocês, quem estiver vendo esse vídeo, ajuda a gente a divulgar esse trabalho nas redes sociais, compartilha no Facebook, no Instagram, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a espalhar esse trabalho, está sendo feito com carinho, está sendo feito para todos vocês, ajuda a gente, valeu? No próximo vídeo eu prometo que eu volto com alguém à altura do Edson Augusto aqui, que além de contar a história dele, também deu aula aqui pra gente, beleza?
Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, a gente volta. Tchau. Tchau, tchau.